Agora vamos falar sobre o lado sombra do imperador. Nós temos muitos graus aí. Esse lado sombra, ele pode tornar o indivíduo controlador no extremo, até chegar no outro extremo dele ser um verdadeiro tirano. Então, entre o indivíduo controlador e o indivíduo tirano, nós temos aí diferentes graus de possibilidade, né? E o indivíduo, ele se torna um indivíduo controlador ou um indivíduo tirano, porque o que o move de fato é o medo de perder o controle da situação. Então, um aspecto sombra desse arquétipo é justamente, reside aí nesse medo. Eu tenho medo de perder o controle da situação, daí as minhas ações, elas podem ocorrer nesse espectro que vai do controlador até a tirania. E é claro que eu, indivíduo, né, agindo dessa forma, eu estou muito propício a ser uma pessoa, a agir, não ser, mas a agir como uma pessoa intolerante e, é claro, né, prepotente também. E, claro, as minhas ações só vão resultar em erros, né? Uma sequência de erros que chegam a desequilibrar o indivíduo. Esse desequilíbrio, ele pode ser mental, ele pode ser material, ele pode ser emocional, enfim. Quando a gente fala de um desequilíbrio emocional, nós estamos também falando das nuances de violência, porque o indivíduo não consegue controlar as suas próprias emoções e ele pode se mostrar um indivíduo altamente violento ou mais ou menos violento, enfim. Claro que uma pessoa que perde, né, o equilíbrio, ela também pode perder o sentido, né, de percepção em se estruturar ou em estruturar as situações que estão ao seu redor, tá? Então vejam que o lado sombra, ele pode gerar muitos obstáculos e muitas dificuldades. Como a gente falou há um pouco tempo atrás, né, que uma das fontes desse lado sombra é o medo, eu vou reforçar que esse medo também, ele pode se revestir, digamos assim, em pessoas que parecem ser muito duras, muito rígidas, né, consigo mesma e com os outros, podendo também chegar naquele extremo de uso abusivo de algum poder que essas pessoas imaginem que elas tenham, né? Então, isso também está ligado à questão do medo de se mostrarem pessoas também com suas fragilidades, com suas limitações. Esse aspecto sombra do arquétipo do imperador, ele traz o arquétipo do pai cruel, do pai severo, que na psicologia é tratado, digamos assim, de uma forma análoga a Cronos. Cronos foi um titã, né? E segundo o mito de Cronos, ele tinha muito medo de ser destronado. Ele tinha um reino e ele tinha esse medo porque havia uma profecia, né, que dizia que ele seria destronado. E aí o que ele faz? Ele come os seus próprios filhos ao nascerem, tá? O mito é um mito longo, mas o que nos interessa é essa parte, porque isso reflete um aspecto sombra do imperador. Ou seja,
por medo, né, de perder controle, de ser desautorizado, de perder o respeito, enfim, eu sou capaz até de machucar as pessoas que estão ali cotidianamente comigo. Seja por medo, seja por conta de ambições desmedidas, enfim. E, claro, um outro aspecto sombra desse arquétipo é que as coisas têm que ser do jeito que a pessoa quer, que a pessoa imagina. Então não há flexibilização, né? Há sim atitudes que a gente olha e diz, ele é um egocêntrico, ele é um intransigente, enfim. É justamente por não querer perder o controle da situação. Então, eu não aceito outras ideias, porque não sei como gerenciar essas outras ideias, né? Bom, a gente tem falado de um aspecto sombra muito próximo, né, a uma pessoa altamente controladora, mas quando mencionei lá que isso tudo desequilibra, você pode ter o oposto totalmente inverso, que é a pessoa dedicada demais a tudo que é prático e racional. Então, por que isso acontece? Porque consciente ou inconscientemente ela sabe que é isso que falta a ela, que ela não é nada prática. Então ela se dedica a essa questão, nessa vontade, nessa sede, né, de, de, de combater, digamos assim, um lado que é dessa pessoa ligada às fantasias, ligada às ilusões. Então, como a pessoa não sabe trabalhar esse lado da fantasia, então ela busca o lado racional, ela busca o ser prática, como válvula de escape, mas tudo na vida é um equilíbrio, e quando a gente está desequilibrado, né, por demais em um extremo ou no outro, a gente acaba não conseguindo resolver as situações que nos cercam, por mais simples que essas situações pareçam ser, né? Então, esses são alguns dos aspectos sombra desse arquétipo que é o imperador.